Fala, construtor! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso ObraCast. Hoje eu estou recebendo aqui a Marcilene e o Marcos, da Arquilute, aqui de São José dos Campos, uma empresa especializada em, como é que eu vou falar, iluminação de alto padrão, decoração com iluminação. A gente vai bater um papo sobre isso. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bem-vindos, né? Bom Bom dia. dia, Marcilene, tudo bem? Tudo já. Então tá. Marcos, começa se apresentando a empresa pra gente, falando um pouquinho da história. Então, há 4 anos aí, o Marcilene decidiu que queria dar um passo além de simplesmente estar por trás de projetos e tal, e resolvemos montar nossa própria loja, né? Certo. E aí é onde surgiu a Arquilute aí, e hoje a gente tem um know-how aí perante os arquitetos, onde a gente pode trabalhar em cima de projetos especializados, com um pouco mais de técnica realmente, levando essa beleza, essa qualidade, tanto atendendo não só a estética, mas também o funcional em obras, né? E eu e a Marcelene somos casados aí há 8 anos, e estamos nessa briga aí diária aí, Tá certo. conquistando o nosso mercado aí. Tá certo. Marcilene, você tem uma vasta experiência já, né, no Já, mercado de tenho. iluminação. Como é que começou? Como é que você escolheu esse caminho aí? Então, na verdade, assim, foi muito acontecendo. Eu tive as minhas filhas e eu trabalhava um tempo para a Embraer. E aí eu parei para ter as minhas filhas e eu disse que eu me aposentei. Tá. E aí depois eu encontrei com uma arquiteta, tudo. Ela falou: mas você está aposentada como assim? Você nem começou a trabalhar ainda. Eu falei: pois é. Ela falou: não, bora lá, vamos trabalhar. Entendi. E aí eu comecei nessa área mesmo com iluminação e gostei, também gosto por isso, né? E assim, é muito gostoso, é gratificante você ver depois tudo pronto, porque assim, no começo a pessoa não acredita, o cliente não acredita, né? Acho que assim, mais uma luz, porque antigamente era um ponto de luz em cada Sim, ambiente, né? sim. E hoje você planejar um projeto, estudar, e depois a hora que ele vê aquilo pronto, realizado, assim, ele fica inacreditado. Ele fica: mas a minha casa ficou muito linda, você precisa ir lá para visitar, porque ficou completamente diferente, eu não tinha ideia. É, E foi isso. o feedback que a gente mais tem de impacto, né, do que surpreenderam os clientes, realmente é a parte da iluminação, a parte do criar os ambientes, os cenários, né, como Sim, vocês sim, sim, utilizam sim. tecnicamente, mas que realmente fica, como é que eu vou te falar? Quanto mais o cliente se abrir em relação aos hábitos, mais legal fica, né? Fica Vamos dizer muito legal. assim, a gente fica com aquela cabeça de que, sei lá, para assistir TV tem que ser escuro, sabe? Ou seja, então assim, a gente foi vendo a importância. O que pouca gente sabe, né, Marcelene, assim, quando a gente estudou muito, Marcos, que a gente estava falando antes do podcast aqui, a questão do nosso clube de compras, do nosso clube de fornecedores e tal. Eu estudei muito a jornada do cliente da construção civil, né? Uhum. E o que eu percebi, o que que é? Funciona mais ou menos assim. O cliente se interessa por um terreno, aí ele já começa, já foi o desejo dele ter a casa. Aí ele vira fascinado com esse assunto em rede social, em tudo que ele, antigamente as revistas, né? É, E aí ele começa a consultar tudo isso. Então ele se depara com um mundo novo, né? Sim, Vamos dizer assim, sim. ele nunca sim. desceu nesse detalhe. Então pouca gente sabe a importância de um projeto de iluminação, Não, é muito né? importante. Vamos dizer assim, e feito por um especialista, né? Porque não adianta também estar só no pacote do generalista que vai vir um básico, né? Não adianta. Você tem que ter um projeto mesmo, estudar e entender cada cliente, porque isso é muito importante. Você tem que também saber da história do cliente, o que que ele aguarda, o que que ele espera por isso, né? Por esse Sim. projeto. Não é só simplesmente eu fazer o que eu quero. Eu tenho que saber o que ele espera Os disso hábitos, também, sim, entender. com certeza. A família, saber os membros da família, como que é o dia a dia de cada um. Isso é bem importante. Entendi. Achei que fosse mais a questão Não, dos acho que hábitos. cada um dos hábitos de cada um mesmo, né? Porque cada família tem o seu hábito, tem o seu jeito, então cada um precisa de ter uma particularidade. Então é bem Aí a importante gente, estudar e o isso. que mudou muito, né, Marcos? A gente percebe até aquilo que a gente falou no último projeto que a gente tá fazendo junto ainda, né? É o quê? Na cabeça do cliente, quanto mais iluminado, melhor, né? Do leigo, Não, não do cliente, do Com leigo, né? Ele fala assim: certeza.
Ah, não, então vou pôr um pouco mais aqui. É. Era para gastar 10, vou deixar ele melhor, vou gastar 12. Não. E aí estraga o projeto. Estraga o projeto e assim, ele gasta mais, né, sem necessidade, e depois, se ele pudesse, eu até brinco assim, que se eu pudesse montar uma casinha de como ele pensa e como ficaria com o nosso projeto e mostrar os Entendi. dois agora, qual que você quer, entendeu? Seria Entendi. muito mais fácil, mas é difícil isso, né? Mas é difícil, não, é impossível você mostrar os dois ali para ele, mas com o projeto é sempre melhor. assim, E também, Evandro, assim, dando uma brecha aí, não só na questão de comprar produtos, né? O importante de você entender que o luminotécnico é importante no início da obra, porque a economia também na construção, porque você evita um monte de gastos desnecessários. Você está Retrabalho, começando né? uma obra, se você tem um projeto luminotécnico junto com você, você já prevê um ponto onde vai ter que passar um conduíte, entendeu? Depois você pega uma obra que já está, por exemplo, um certo pronto, você não consegue mais chegar com um ponto de iluminação, aí vem a quebradeira, e isso gera um desgaste. Então, o projeto, eu digo, é tão importante, não só na economia da compra do produto especificamente, mas no andamento do projeto. Sai uma obra mais limpa, sem quebradeira. Então, o cliente que faz o projeto entende isso, só tem a ganhar. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande, né, Marcos? Que é o seguinte: é conseguir fazer o cliente se conscientizar que ele precisa não é perder, mas investir algumas horas dele olhando o projeto. Assim, a gente brinca um negócio que é o simples bem feito, interfere na iluminação, mas é mais voltado para a elétrica. Assim, qual que é a verdade? O cliente não olha. A gente não consegue olhar assim, de paciência, de olhar um projeto de uma casa inteira fazendo todas as relações. Ó, então aqui tem uma tomada baixa, aqui tem um interruptor, esse interruptor está interligado com tal lugar, e a gente passa por essa etapa, mas a gente já sabe que o cliente não vai olhar. Que ele não vai se atentar, porque ele olha o primeiro cômodo, quando chega no quinto cômodo já está cansado. Já tá cansado. Sabe o que a gente faz hoje, Marcos? A gente faz o seguinte, a gente pega um spray, depois que tá com tudo na hora de fazer a infraestrutura, aí a gente vai lá, pinta a infraestrutura inteira na casa, Ah, que legal. chama o cliente lá e fala, cara, você entendeu que aqui você vai ligar, lá você vai desligar, que não tem um terceiro ponto, que você entendeu? Ó, você tem certeza que você vai gastar para fazer um paralelo daqui até ali, em vez de dar 2 passos? Você entendeu? Traz para a realidade, né? Traz para a realidade, porque assim, a gente que trabalha com obra, cara, não existe economia de 50 mil reais numa obra. Existe economia de 1.000, de 2.000, de 3.000. E também não tem acréscimo de 50 mil. Tem acréscimo de 1.000, de 2.000, de 3.000. Então, assim, então tem que trazer pro eficaz, né? Porque ele fazer o que ele realmente vai utilizar. Com né? certeza. Sei lá. E assim, eu vou te falar que casa de ferreira espeta de pau, né? Lá em casa é assim. O corredor da minha casa tem 3 interruptores. Fala, pô, porque tem 3 tipos de iluminação no corredor, né? Mas faz parte, né? Assim, ô Marcos, e eu valorizo muito, a gente vê aí que tem algumas pessoas que já trabalharam com construção, né? Outro dia teve aqui, não sei se vocês conhecem o Elcio da Obra Store, que tinha HMF ainda. Sim. Então, né, que foi pro lado do comércio, e a gente falou muito do quanto ele consegue pensar como construtor para atender o construtor, né? Vamos dizer assim, o quanto ele consegue entender os produtos que o construtor quer. Porque se a pessoa é do comércio, mas ela não entende a cabeça do construtor, às vezes tem um item que o construtor só quer preço, né? Sei lá, argamassa. Né? Então, assim. Sim, mas é a vivência, é a isso que você está vivência, falando. A exatamente. vivência é muito importante. Exatamente. E você já trabalhou com construção, explica isso aí. Hoje você traz essa realidade, essa visão do construtor para o negócio. Uma das motivos até de montarmos a Arquilute foi isso, sabe? A Márcia entrou com a expertise do luminotécnico, que eu entrei com a expertise da operação, Tá. porque eu tenho mais de 25 anos na construção civil.
Então eu passo o que você passa hoje, eu passei já no meu passado, Certo. entendeu? Então a gente tem realmente noção. Quando a gente fala, ó, faz um projeto, estuda o que você quer, se você quer um paralelo, porque eu sei que o construtor depois vai sofrer com isso. E aí essa carga, queira ou não queira, não é nossa, mas o consultor sofre com isso porque começa o cliente bater no construtor, pô, você está atrasando. Pô, você fez errado, mas é porque o cliente muitas vezes ele é o culpado de não ter aceitado um projeto luminotécnico, não ter entendido que aquilo era importante. Então a gente tem esse cuidado sempre lá de ter isso realmente muito ciente que quem for trabalhar precisa do máximo possível de detalhamento. Então, o nosso projeto vai bem detalhado, sabe? A gente tenta fazer com que quem pega os nossos projetos, até tem muitos consultores, vamos falar aí, né? O próprio, vocês, né? Na Lácio, quando pega um projeto, puta, que legal, né? O Rodrigo trabalha com isso, puta, que bom. O projeto é da Márcia, da Arquelute, então eu tô sossegado. Sim. Porque sabe que a gente tem um cuidado e esse respeito, né? De fazer com que vocês não sofram. Porque o construtor ele tem N coisas, né, para fazer. Ele começa lá na topografia e vai parar na iluminação. Sim. Então, se ele puder ter parceiros que facilitam esse caminho para ele, é o que a gente tenta fazer. E vai continuar no pós-obra, né? Às vezes entra a questão do produto esteticamente igual e com qualidade inferior, nossa, isso daí... né? Porque assim como na roupa, assim como em tudo, a iluminação ela vem, lança uma tendência, normalmente são os top de linha que lançam. Que tiveram um estudo para isso, pra né? fazer, pra e depois vai barateando, mas não é o mesmo produto que barateou. Vem o similar, vem o que... Né, com certeza. O LED que pisca, né? Assim vai, né? Mas legal. Outra coisa que eu vejo na iluminação, esse, sinceramente, eu queria a sua opinião, a opinião de vocês, porque eu não sei que caminho vai tomar, né? O que eu percebo é que um mercado que vai sofrer muito ou vai ter que se adaptar muito para a nova realidade é o mercado de automação. Sim. Né? Porque, assim, era um negócio... Inovador, né? Inovador e completamente high ticket, né? Era um negócio que você olhava assim e falava, meu, não vou nem orçar, porque não é pro meu bolso, né? Ou a gente já olhava pro cliente, já dava uma prévia, o cliente falava assim, nossa, isso aqui eu fico no interruptor mesmo. E existe a questão da automação antiga, central de automação, hoje tem a iluminação inteligente, que é basicamente... substituir o interruptor, o que você enxerga, que produtos que você acredita, que produtos que você não acredita, como é que você vê isso daqui para frente? Realmente no meio da automação é um pouco complicado porque hoje o consumidor está mais interagindo com a tecnologia. Então ele acha na internet um negócio lá, pô, essa tecla. Ele quer saber como funciona, quer pôr na casa dele e aí já baixa o aplicativo no celular, ele mesmo, fiz a minha automação. É um pouco mais complexo, não é bem isso uma automação. Ele está criando um cenário, né, ali. Uma automação bem feita, ela contempla muito mais do que isso, né? Então, assim, ainda as pessoas, né, eu não vendo automação, sim, mas as pessoas que querem realmente uma casa automatizada, ela vai procurar uma empresa de automação, porque vai entrar um monte agregado, né? Vai entrar uma ligação de uma banheira, vai entrar uma ligação de um ar-condicionado. O cara tá lá nos Estados Unidos, putz, esqueci minha casa, alguma coisa ligada, ele vai ter um acesso onde ele vai, através de câmera, vai fazer isso, desligar, ligar. Eu quero programar um café da manhã, 6 horas da manhã. Então, uma automação realmente bem feita, com pessoas qualificadas, ela vai ter seu valor. O problema é assim, uma boa fatia do mercado vai sumir, porque tem esses paralelos aí que se dizem bons e que está no mercado, né? Sim. No nosso meio de iluminação, eu ainda acredito, Evandro, que a gente procura muito qualidade, sabe? Então, muitas vezes a gente perde orçamentos, perde negócios que depois volta para a gente. O próprio cliente volta para a gente, a Márcia testemunha disso muito, desculpa aí, mas não foi nada do que foi, porque assim, hoje orçar uma obra é difícil. Sim. É difícil, sim, entendeu? Porque a gente tem esse cuidado de entender até se você tem cachorro para fazer um projeto.
A gente tem esse cuidado. E muitos não têm. Então, a colocação de produtos no ambiente é muito importante. Então, eu acho que a gente vai se manter por isso, sabe? Assim, a gente estava até conversando aqui da expectativa do futuro do Constru Clube. Para quem não sabe, é o nosso clube de fornecedores, né? Assim, o que eu aposto muito no Constru Clube e o que eu aposto muito na construção civil, como esse cliente participa dessa jornada só por 12 meses, só por 18 meses, ou seja, ele vai. Porque assim, ele entra na internet lá para começar a pesquisar o dia que ele comprou o terreno, o dia que ele se interessou pelo terreno, certo? Sim. E o dia que ele termina a casa, ele quer sair de tudo, porque ele não quer mais comparação com a casa dele. Ele fala: minha casa já está pronta, agora eu não quero mais estudar arquitetura. Então ele só fica ligado nesse período. O que eu defendo muito lá para a entrada das empresas no Constru Clube? Eu defendo muito a venda consultiva. Né? O que acontece na prática? A gente tem que levar a nossa experiência pro cliente. Né? Sim. Vamos dizer assim, Sim. a gente começou a fazer casa há 4 anos, por exemplo. Acho que a primeira casa nossa foi em parceria com vocês. A gente começou a fazer as casas há 4 anos e você pega a experiência que a gente tinha, o que eu acreditava 4 anos atrás é completamente diferente do que eu acredito hoje. Então, Sim. o cliente que pega essa experiência nossa e sabe utilizar, isso também replica, que nem eu falei para vocês. Olha, eu gosto da casa com iluminação mais baixa, abajur, não sei o que, não sei o que. Você vai para uma linha de projeto, Sim. né? Agora, se o cliente tenta ele desbravar isso, nossa, é de dar dó, né? Por exemplo, um negócio que eu sou apaixonado, tá? De iluminação, a gente até falou na Casa Leve lá o dia que vocês estiveram. O que é? Para mim, cara, é iluminação de paisagismo. Uhum. Fica É bonito. lindo. Fica Pra lindo. mim, você entendeu? Ou seja, É. tem gente teve casos que a gente já participou que o cliente falou assim: não, eu não quero iluminação no teto. Na sala da minha casa, eu só quero abajur Luz indireta, né? entendeu? Só luz indireta. Então, cada um vai num sentido. Então, a venda consultiva, ele é o caminho para tudo. Porque, assim, eu brinco que, assim, quem acredita na venda consultiva ou na compra consultiva, ele faz uma contratação da iluminação e consulta, vai pelo que ele tem mais confiança, na fundação também, na escolha do bloco também, ou seja, ele está sempre decidindo com o parâmetro do fornecedor. E tem o cara que é do preço, né? E o cara do preço, ele acaba não fazendo muito parte do nosso rol, né? É o cara que vai desbravando, né? É. Vocês acabam tendo mais clientes, mas o cara do preço é o cara que não contrata a gestão de obras. Ele Não, acha que porque ele sabe ele é o que- negociante, né? É. Até porque muitas vezes ele pega um caminho que ele não tem conhecimento nenhum do que está acontecendo, né? Ele nem tá conheceu. conhecendo no momento, né? É. Ele tá fazendo e tá conhecendo. E aí. Nem sabe o perfil do cliente, nada. Ele simplesmente pega uma lista de compra e começa a pôr produto ali. Então, Né? o que acontece, que eu brinco, é o seguinte: eu instruo muito o Rodrigo, o Léo lá, que são os meus assistentes aí que a gente está formando, que é o seguinte: olha, a grande dificuldade que a gente tem é o seguinte: o cara, quando ele chega num nível de construir uma casa com a gente, você pode ter certeza, é o seguinte, ele é foda no que ele faz. É verdade. Ele já tem excelência na área Ele dele. já né? tem excelência na área dele. Só que tem o cara que entende o seguinte: cara, eu tenho excelência na minha área, então eu vou continuar na minha área, né? Sim. Agora, não, eu tenho excelência na minha área, então eu posso ter excelência na construção. Eu já fiz, né? Meu pai já construiu um ponto comercial, você entendeu? Então ele acha que ele é capaz de fazer o que a gente faz. Não que não seja, mas vai bater bastante bastante a a cabeça. bastante a cabeça, exatamente. Ele vai penar porque, primeiro ponto de uma pessoa, quando ele quer administrar que não conhece, ele vai atrás do preço. É a primeira coisa que ele faz. Exatamente. Porque ele não conhece, então para ele o bom ou o ruim não tem parâmetro. Ele vai no preço, esse é o mais barato, aí contrata o cara. Só que aí começam as dores de cabeça. Então, né? e assim, eu falo para todo mundo, né, que a gente tem alguns clientes, a gente tem um cliente que tem muito sucesso na parte profissional dele, e eu brinco assim, cara, o maior sucesso dele é que ele tem super foco. Tudo que pode tirar o foco
do negócio dele, Ele tá fora. ele tá fora. Então, assim, pode ser escolher uma roupa, ou comprar um carro, ou participar de um empreendimento. Sim. Se aquilo for gerar dúvida para ele, ele deixa, ele pula, ele passa. Ele passa para quem sabe, Para né? quem E sabe assim, fazer, com exatamente. certeza. Então, assim, a venda consultiva, ela é realmente, como é que se diz? Eu acredito que o que sai todo mundo feliz. Sim. Né? A gente trabalha com gestão de obras, eu não sei o formato que você trabalhava, se também era gestão de obras ou se Sim. era para vender, mas assim, a gente trabalha com gestão de obras com o seguinte intuito, Gaúcho. Eu percebi que eu tinha obras a preço fechado e obras por gestão. Chegava no final da obra, as obras por gestão, eu estava mais amigo do cliente do que no começo. E chegava as obras a preço fechado, eu estava menos amigo. Aham. Entendeu? Não é questão de virar inimigo, não é nada disso. Por quê? Porque o princípio, ele é básico, ele é o seguinte, olha, no preço fechado, se você é meu cliente, cada um real que eu economizar é lucro para mim. Então o que eu vou fazer? Vou querer economizar. Aham, Certo? aham. Sim. E você, cada serviço que você conseguir comigo, sem eu te cobrar, é lucro para você. Então vira aquele, Aham, você entendi. entendeu? Vira Quem pode mais? Quem pode mais. E no fim do dia, por que isso é ruim para o construtor? Porque no fim do dia, como qualquer coisa no mundo, manda quem paga. É. E aí o construtor sempre está numa posição difícil, entendeu? Então assim, o nível de projeto, né? Quantas obras vocês têm projeto luminotécnico no início? São poucas. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Certo? Então tá. Então como é que você vai orçar uma obra que não tem um projeto de iluminação, que não tem a definição do aquecimento de piscina, qual vai ser? Que não, E aí o pessoal compara com a indústria e fala assim, mas você fala isso e o preço fechado funciona na indústria. O preço fechado funciona na indústria por dois motivos. Primeiro, porque o escopo é muito bem detalhado e definido. Então vai ter 3 orçamentos onde todo mundo está orçando o mesmo escopo. E segundo, porque a indústria sabe que ela tem que deixar uma margem de lucro para você. Porque se você quebrar no meio do caminho é pior. E a indústria trabalha muito em cima do especificado que é funcional. Funcional. Obra que não é indústria, aí você vai pro estética. Então, Exatamente. é a estética. Se você for escolher hoje quero um abajur. Ele vai ter de R$50 e vai ter de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Nós estamos vendo um arandela de piso que custa 40 mil reais. Não, e é como eu falei, como Então- você falou mesmo agora. O cliente, ele tá ali o tempo inteiro estudando, olhando na internet, vendo não sei o quê. Aí ele escolheu aquilo. Aí a semana que vem ele vê outra coisa na internet, ele quer mudar, né? Na indústria não tem isso. Então, assim, Deus. aí ele quer mudar. Ele viu, ele achou mais bonito. Ou ele passou na casa da vizinha, ou foi na casa da amiga e achou aquilo lá bonito. Então ela já quer mudar. E isso não é só mudar. Eu só quero mudar essa parede. Não é só isso. Mas é 20 centímetros. Não é só. Demanda muita coisa por trás, né? Eu tô com um problema que o cliente falou, não, eu adorei o projeto, a gente vai manter o projeto, a gente só vai fazer uma alteração. A gente vai tirar o elevador para aumentar a cozinha e colocar um quarto a mais. Só isso, né? Diminuir o meu closet e fazer um quarto a mais em cima. Básico. Pouca coisa, Você né? entendeu? Não precisa de estrutura, né, para isso, Cara, né? eu falei, não, tranquilo, tá na escavação, não fizemos a fundação ainda. Tu não fez aí. Não, então, mas aí eu falei, tranquilo, eu acho que dá pra gente retomar a obra em março. Porque, cara, vai voltar pro arquiteto. Sim, sim. Aí vai ter toda uma discussão de layout disso, daquilo com o arquiteto. Sim. Sim. Do arquiteto vai voltar pro calculista. Você entendeu? A gente já fala assim, cara, né? Então ele pensa que é só um detalhe, né? E não é. E na indústria, como você falou, na indústria não fica ninguém ali trocando. Sim. Mandou o projeto, Tá orça definido, aquilo, tá definido, é aquilo que é acabou. aquilo e pronto. E assim, e o que você tem sentido no mercado, Marcos? Vocês que são a ponta, né? Vamos dizer assim, o final de obra, né? Vamos dizer assim, como é que tá? Então, é final de obra, mas assim, a gente tem conseguido falar bastante com os Certo. arquitetos e
incumbir isso na cabeça deles, né? Embutir isso na cabeça deles, que tem que ser feito antes, para não ter todo esse retrabalho, depois todo esse projeto e todo esse gasto a mais para o cliente. Entendi. Então a gente geralmente consegue, em muitos, conseguir já entrar com o projeto, Tá. entendeu? Se o cliente, não, eu quero o projeto agora, e depois a compra do material, um pouco mais para frente, não a longo prazo, porque senão também tem esse negócio de mudar, eu quero mudar, eu vi isso daqui, isso aqui é mais moderno, isso aqui é mais legal. Então compra-se o projeto e depois as peças, né? Às vezes o fornecedor também passa a não ter, sei lá. Sim, pode ser, né? Então, assim, é legal colocar antes, né? O projeto. Então, a gente tem conseguido falar isso com muitos arquitetos. E se deixa para o final, que tem uns que falam assim, nossa, agora chegou a parte da iluminação. Minha casa tá prontinha, tá pintada, só falta iluminação. Aí você fala, ai meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Né? Porque é mais difícil. Eles acham, não, que agora é só colocar a iluminação. Não. E todo esse ponto. Aí tem um ponto só no centro do quarto, mas tem escrivaninha, tem bancada, tem maquiagem. E aí, como é que você vai fazer com um ponto só no centro? Entendi. Né? Então, assim, por isso que a gente tem conseguido falar bastante com os arquitetos, decoradores, tudo, e conseguir entrar antes na obra para não ter esse retrabalho todo. E volta o gasto, né? Volta o gasto, Exato. porque daí gera um conflito, né? Porque quando a gente chega numa obra que ela está nesse pé de finalização, a gente fica meio que se indispondo com o construtor. Sim. Porque qualquer coisa que tu fale para essa pessoa que o cliente quer e tiver um certo trabalho, aí chega naquela obra de valor final, fechado. O cara diz, não, mas eu não vou fazer isso. Ah, eu não vou rasgar Não tá aqui, combinado. entendeu? Não tá combinado. E aí começa essa... E a gente fica em cima do muro, sabe? Vou agradar quem e desagrado o outro. Eu já chego e já falo, não vai ficar bravo comigo. Então... Então, meio- assim, por isso foi uma das decisões que eu tomei na consultora também. Foi o seguinte, o Gabriel lá, que você conhece, que faz serviço de elétrica pra gente, foi a nossa última equipe própria que a gente teve, foi a elétrica, né? Que a gente transformou ele em terceirizado nosso, com dor no coração, porque, tipo, a gente chama ele de filho do Rosão, né? É assim, mas por quê? Porque ficava exatamente esse conflito. Tipo assim, o cara fala, putz, mas você vai me cobrar Um ponto? um Só um ponto? ponto. Aí eu, como construtor, falava, cara, mas eu tô tendo que pagar um ponto, Sim, né? Sim. Então, assim, então a gente entendeu que não dá para quem quer fazer gestão de obras, tem que abrir mão de ter mão de obra. Sim. Você entendeu? Porque assim, Sim. você tem que escolher que canoa que você tá, né? Aham. Porque senão você fica assim, você tem que dar um desconto na mão de obra porque você é o gestor, você tem que dar um desconto na gestão porque você é o construtor. Então assim, você faz 2 trabalhos por um. Então a gente se posicionou, e outra coisa, você que entende de obra, quando a gente fez isso, a gente aumentou nossa capacidade de obra. Sim. Porque Ou tu seja, tá foco só naquilo, Eu né? consigo ter mais obras onde eu sou só o gestor do Sim. que quando eu estou limitado à mão de obra. É. Assim, agora uma tendência bem... aí falando agora como construtor para venda, né? Uma tendência que é inevitável, né? Eu acho que as coisas não voltam para trás, mas que para a gente como é que eu vou te falar? É um risco, não é só gasto, não é só despesa. É essa questão agora do pessoal entregar, né? Que é a casa que a gente está tendo que fazer a iluminação agora, Tá. porque o mercado em um ano mudou, né? Ou seja, um ano atrás a gente construía para vender, entregava Um plafãozinho no teto e entregava pronto. e falava assim, ó, tudo bem, você vai lá e desenvolve de acordo com o seu gosto. Então, assim, então é legal porque o cliente entra com algo mais pronto, né? Mas a gente também acaba tendo que fazer um projeto que atenda vários Atenda perfis, vários né? perfis, Mas uma aí, coisa- ô Evandro, assim, ó, aí eu acho legal também, porque quando você pega uma empresa como a nossa, que tem esse entendimento que eu ainda não sei quem é o consumidor final, a gente consegue fazer N projetos num só. Entendeu? Então Entendi. você, como construtor, vai ter lá um ponto, vai dizer assim: se o cliente depois quiser colocar um luminário no meio, ele vai ter como pôr. Se quiser levar para o canto, ele tem como colocar, entendeu? Entendi. A gente faz uma estratégia para que ele consiga usufruir de vários pontos, entendeu? Entendi. Ainda mesmo no consumidor final, que tem o construtor, que faz a casa para vender, a gente consegue fazer um projeto que ele não perca esse Entendi. trabalho. Sabe? Então, também é uma estratégia de negócio. Exatamente. Porque lá na prática,
o arquiteto gosta do projeto com menos luz, né? Sim, né? sim, sim. Mas Ok. o cliente gosta O cliente com iluminação. gosta. Ah? Eu fico sempre nesse meio tempo. Chegou aqui, falo, assim, pô, não tem imagina- nada, É. né, aqui. Eu falo, gente, mas para o cliente não, vamos ter que colocar um pouquinho a mais. Então, assim, é um trabalho que eu tenho que ficar Que tem fazendo que de atender os formiguinha, eu dois. tenho que atender os dois. Porque o cliente quer mais iluminado, mas também quer bonito. Que é bonito, com Mas certeza. mas é muito interessante isso que tu falou, porque o que acontece? Quando a gente tem a oportunidade de o cliente ir até a nossa loja, porque a gente faz uma apresentação, então não é simplesmente criar um projeto. Entendi. A gente cria um projeto e leva o cliente até a nossa loja e dentro disso a gente mostra cenários para ele, propondo o que a gente quer, porque na nossa cabeça está muito claro o que a gente está colocando. Mas para o cliente não é. É muito Você difícil. explicar para o cara que tu está colocando uma luz indireta, porque ele vai deitar no quarto dele e essa luz não vai ofuscar para ele assistir televisão, você está falando grego. O cara é médico. O que ele quer saber de Não, iluminação? isso aí até a gente tem dificuldade. Você Entendeu? olha, eu olho É. um projeto estrutural, você fala, tá bom, eu sei como é que vai ficar. É, então, Agora eu mas- olho um projeto de iluminação, É. você não consegue Não imaginar. consegue. Então, dentro disso, o legal é porque, assim, quando a gente tem essa oportunidade de levar o cliente lá, o cliente olha assim, nossa, eu não imaginava que era isso. Aí ele começa a mudar o conceito dele. Então, tudo aquele monte de coisa que ele queria... Ah, não, mas então não precisa disso, né? Não, então não precisa disso. A gente começa a enxugar o orçamento num ponto que ele começa a olhar, nossa, mas meu projeto então vai ficar bem mais enxuto e, nossa, vai ficar lindo. Então, essa, eu acho que assim, né, até voltando a uma pergunta que tu fez antes, vai se manter no mercado, o que, que eu enxergo isso para o futuro? É pessoas que tenham realmente vontade de ter um projeto bem executado, contratar uma equipe boa de construção e que tenham equipes parceiras que façam projetos pensando nisso. Entendeu? Hoje não é mais o ganhar dinheiro. A gente fala que muitas vezes a margem trabalha contra a gente mesmo. Porque o cliente chega lá, cara, se a gente fosse fazer o orçamento dele, dava 200 mil reais de iluminação. Aí a gente faz o nosso projeto e chama o cara, olha, aqui eu dentro disso aqui eu estou tirando isso, tirando... O cara olha assim, mas você vai tirar tudo isso? Não há necessidade. O menos é mais. Sim. Então o cliente começa, não, então ele não quer me vender. Sim. Ele quer realmente me atender. Porque a gente, eu tenho uma frase assim que eu sempre que falo ganhar para o meus cliente, né? eu falo para meus clientes que assim, o meu trabalho termina quando ele aciona um interruptor ou uma automação e ele olha lá, nossa, ficou lindo, acabou meu trabalho. Entendeu? Então, assim, aí acabou meu serviço. Não é vender o produto e entregar numa obra, entendeu? Tem um que a mais, né? Porque a gente pega o sonho do cara, né? Sim, total. Simplesmente eu não consigo pegar um projeto pronto, quando chega um projeto pronto para mim, simplesmente pegar e orçar. Eu não consigo. Não faz parte da minha índole. Do seu... Não, eu tenho que olhar, eu tenho que avaliar, porque assim, tá errado ou não tá, por exemplo, eu recebo, né? Ah, o cliente fala, mas eu fiz esse orçamento aqui, ou deu mais caro, ou deu mais barato. Eu falo, me dá a oportunidade de equalizar isso para ver onde tá. Eu mostro todas as diferenças, falo assim, eu não consigo simplesmente pegar, porque tem lugar que tá lá só plafond, esquece a lâmpada. Tem o spot e não tem a lâmpada, quando não é integrado, lógico. Mas assim, não dá só para eu pegar e fazer isso. E aí outros acabam, de repente, ganham o orçamento, mas é uma coisa irreal. Aí depois o cliente tem que comprar não sei o que. Ah, não, mas aqui veio só o plafond, não veio a lâmpada. Tem que Ou comprar uma a lâmpada no ponto errado, né? Sim, ou ver coisa no lugar errado. Excesso. Tem muito lugar que tem excesso, porque o cliente fala, eu quero muito iluminado, quero muito iluminado. E aí o arquiteto, por não saber disso, acaba colocando ponto e não há necessidade, entendeu? Isso que você falou é um negócio, putz, que a gente sofre demais, né? Que é o seguinte, o cliente que não conhece a gente, a primeira impressão que ele tem é que porque, em função da gente cobrar um percentual sobre o custo, que quanto mais caro, melhor. Né? Assim, mas a gente já fez muitos e muitos estudos lá, e o que a gente percebe? Primeira coisa, o mais caro realmente dá mais trabalho. Sim. O mais caro traz maior risco, né? Então, assim, beleza. Se eu for contratar uma pedra de 3 mil reais o metro quadrado, eu vou contratar. Como é que eu analiso a empresa que vai me fornecer? Pela garantia que ela pode me dar. Porque se quebrar a pedra, ele vai ter o dinheiro. A impermeabilização. É um negócio que eu brinco o seguinte: eu não escolho a melhor empresa de impermeabilização só.
eu escolho a que eu acho a melhor e que tem mais capacidade de suprir um pós-obra. Sim. Porque se vier pós-obra, Tem que resolver. o pós-obra de uma impermeabilização, ele custa 3, 4, 5 vezes o que o cara me cobra na obra. Com certeza. Porque ele vai ter que refazer piso, isso, aquilo. Então, assim, o que eu tento explicar para o cliente, mas que só depois que ele vira nosso cliente que ele percebe, é que realmente a gente tem uma cultura na empresa de levar o melhor para o cliente independente do custo, Sim. né? Por exemplo, o Rosalvo vem da elétrica, né? E a gente está fazendo um galpão industrial para um cliente nosso. Ele, não, que não sei o quê, que o projeto, que isso, que aquilo. Ele falou, não, deixa que isso aqui eu resolvo. Não? Ah, mas você não vai nem contratar o cara? Ele falou, não, deixa que isso aqui eu resolvo. Você entendeu? Então, assim, às vezes, a gente não pode estar interessado nisso e o cliente percebe. Só que o cliente que não conhece, ele não consegue imaginar isso. Quando ele olha uma empresa estruturada que nem a de vocês, com um showroom igual desse, a primeira coisa que vem na cabeça dele é que ele vai gastar mais. Ele não pensa assim, eu vou entrar lá e vou gastar menos. Né? Não, com certeza, ele já acha que vai gastar mais, Né? com certeza. Assim, mas eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, né? Vocês mudaram de endereço agora, tive lá esses dias, né? Eu percebo que existe uma cabeça do Marcos ali, que é uma questão de logística, de administração total no mesmo lugar, isso, aquilo. Mas eu também vejo que tem um dedo seu lá em relação a melhorar a experiência do cliente que quando ele vai tomar essa decisão, né? Porque ele tem que tomar a decisão, a casa ainda está na planta, né? Sim. Né? E qual que foi a estratégia? Como é que está sendo lá? Mal chegou e já está ampliando? Me explica aí. Então, assim, tudo começou assim, mais na pandemia, né? Que aí teve esse boom de todo mundo querer melhorar a casa, melhorar o apartamento, o modo de viver ali. Então, assim, cresceu bastante e assim, e a gente, né, com o Marcos por trás de tudo isso, me ajudou muito. Então, eu fico à frente dos projetos e o Marcos administrando toda a parte de compra de material, de pós-venda, que isso ele toma muito cuidado mesmo. Então, eu fico mais tranquila para ficar na parte dos projetos com a minha equipe lá. E cresceu, a gente estava num ponto, assim, tivemos 3 mudanças. A gente estava numa sala comercial. Em 2 meses a gente já teve que mudar para uma casa maior. Depois de 2 meses a gente teve que alugar uma outra casa para poder ser estoque. E daí o Marcos falou assim, não tem como mais aqui, por exemplo, separado. nessa rua e ficar tudo separado. Aí ele correu atrás para comprar o nosso próprio imóvel, compramos, e aí começou essa reforma que ia ser só um tapinha, mas aí não tem como. Construtor, né? Ele falou, não, 3 meses a gente muda, e aí foi quase 1 ano, mudamos, e assim, na própria mudança mesmo, né, inauguramos a loja, tudo certinho, e aí ele com essa veia de construtor, né, já começa a reforma tudo de novo. Então todo mundo chega lá e fala assim, eu não acredito que vocês estão reformando de novo. De pouco tempo, mas assim, é tudo questão de querer melhorar para eu conseguir mostrar mesmo para o cliente essa... O que eu percebo, até encontramos aquele dia o Leandro da BOK, tava o dia que eu fui lá, tava com o cliente, sendo atendido por você. O que eu percebo, né, Marcos? É o seguinte, a jornada, a famosa jornada do cliente, quando você consegue gerar uma experiência para o cliente, ao mesmo tempo ser um apoio para o arquiteto, né? Porque todo mundo chega para mim, Marcos, sem brincadeira, uma das coisas que foi o motivo do clube, né? O que eu mais recebo na internet era assim, quem que faz... me indica uma empresa de iluminação aí, quem que faz o projeto estrutural para você? Quem que... Você entendeu? Ou seja, por quê? Porque as pessoas precisam de uma validação, de uma prova social. de uma validação, você entendeu? certeza. Então vocês conseguem ali ter a validação do arquiteto, né? Porque o arquiteto indicou vocês. Por outro lado, você consegue ser o apoio para o arquiteto, porque o arquiteto também, né? Hoje que a gente tem um escritório melhor, a gente percebe que o arquiteto gosta de levar lá e falar, olha, eu tô te indicando
uma empresa bacana. Ah, vamos falar de gestão de obras? Vamos, então vamos lá no Evandro. Ele não precisa falar, no seu caso é iluminação. Ah, então vamos falar de iluminação? Vamos lá, Aham. né? Isso. Então, assim, então eu acho que quem consegue criar esse tipo de ambiente realmente fica à frente no mercado, né? E assim, né, Evandro? Hoje nós temos clientes que nós atendemos. Eu até cito um exemplo: teve uma obra que a gente atendeu no início, levou 2 anos para retirar o material da nossa loja. Ele comprou lá no começo, ele não tinha nem limpado o terreno. Ele até brincou comigo quando fechou a obra. Ele falou assim: Ô Gaúcho, então agora posso limpar o terreno? Eu digo: como assim? Não, vou limpar o terreno para dar andamento. O que que é o nosso, o que que é legal disso? Essa pessoa que vai comprar um material sabendo que vai demorar todo esse tempo, ele tem que investir esse dinheiro em alguém que ele enxergue que vai receber. É o que você acabou de falar. Como que eu vou investir numa pessoa que não tem depois Estrutura. café no bule, né? Sim. Para chegar lá na frente se der um problema? Será que o cara vai me entregar? O cara gastou 170 mil de iluminação. Vai pegar a mercadoria aqui 2 anos. Como que eu vou entregar isso? Vou entregar isso? Essa loja vai estar presente quando eu precisar, entendeu? Então, assim, o motivo dessa reforma, de a gente ter esse cuidado, é além de o cliente ter esse showroom gostoso, que ele se sinta bem, é também mostrar para ele que a gente está firmado, entendeu? Que a gente está fixo ali, que a gente tem uma estrutura que é própria, que a gente tem um zelo, um cuidado por aquilo. É assim, e eu brinco agora falando com a história do clube também, eu acabei indo em muitas pessoas que são do clube e algumas pessoas que não são, né? Então, o que eu percebo? O que eu percebo é o seguinte: o ambiente, ele tem que ser um ambiente funcional e de trabalho. Sim. Como é que eu vou te produtivo? O cliente tem que ir lá e ele tem que perceber que produziu ele ir lá. Sim. Você entendeu? O que eu brinco é o seguinte: aquele showroom antigo, feito para receber o arquiteto e não o cliente, cara, o nosso cliente, eu brinco lá, sabia que eu já fiz esse levantamento? Um dia eu fiz o levantamento de tipo assim, da onde vem o dinheiro dos meus clientes? Ah, tá. Entendeu? Tipo assim, como é que esse cara ganhou dinheiro? Cara, eu fui ver que 99% ralou muito. Aham. Com certeza. Você entendeu? 99% tá acordando cedo e trabalhando para realizar o sonho. Ali o que eu percebi é o seguinte: quando o cara entra num lugar, ele vê lá uma copeira, um bolo de cenoura, né? Que é o kit, né? Sim. O kit agradar um arquiteto é copeira, bolo de cenoura, você entendeu? Um Nespresso. O Nespresso, né? A hora que o cliente entra nesse ambiente e que não tem estoque, tudo é compra programada, e que não sei o quê, o cliente sabe e fala assim: cara, eu tô pagando tudo isso. É. Eu tô pagando tudo isso. Então, assim, se você. O que ele tem que entender é o seguinte: aqui eu encontro uma consultoria que eu não encontro em outro lugar. Aqui, né, vamos falar assim, se eu fosse comprar a iluminação da minha casa num home center, eu não conseguiria comprar. Eu fosse lá, fosse para São Paulo fazer o que era antes, né? É. Vou lá, vou passar um sábado lá, vou comprar tudo. Não, eu não vou conseguir comprar. Então, o que tem que mostrar é o valor agregado e que está trabalhando para ele. Sim. Porque a vantagem do projeto, ela é essa, né? Eu acho, né? Assim, tô falando para você, tô falando que eu acho que é o trabalho de você. Tipo assim, a hora que você chega e você abre um projeto pro cara, o cara fala: putz, Tem um estudo por cima tem de alguém, tudo isso. tem alguém usando a experiência e pensando Pra mim, né? Pra mim. Você entendeu? é. Ou seja, não é tipo uma lista de itens. É um padrão, né? Isso um daqui padrão. vai para todo mundo. Não, foi estudado para Foi ele, estudado. é personalizado, É né? personalizado e o cliente valoriza isso, assim, eu não tenho dúvida, desde que ele entenda que os itens básicos, porque isso também é outra coisa que acontece muito, né? É que eu vou te falar. Eu acho que um cliente, quando vai olhar um orçamento de iluminação, o básico ele fica comparando, né? Ah, sim, sim. Né? A lâmpada tubular, né? Exatamente, né? É. Só que aí ele o projeto é legal, voltando ele estar na nossa loja, esse é o legal. Porque assim, vou comprar uma lâmpada bulbo. Cara, o cliente não tem obrigação de saber disso. Nós temos a obrigação de especificar para ele o que nós estamos vendendo. Só que lâmpada hoje tem ângulos. Como o cliente vai saber que tem uma ampla de 12, 24, 36 graus? Eu tenho que saber, ele não.
Só que ele vai lá e compra. Ele é esperto. Vou comprar na internet. Pô, Arquilute me pediu uma lâmpada, R$30. Encontrei na internet por 15. Beleza, ele compra. Aí ele coloca na casa dele e ele vai lá. Márcio, então, fiz certinho como você me falou, mas não ficou bom. Assim, como eu tô te falando, não ficou bom. Olha, você me mostrou que projetava assim na parede, ficava o quadro iluminado. A Márcia, com toda a paciência, me fala o que tu fez. Ah, eu comprei isso aí. Pois é, então, o ângulo da lâmpada tá errado. Essa lâmpada não é para esse ambiente. Essa lâmpada aqui vai ofuscar você para fazer uma maquiagem. Ah, mas eu não sabia disso. Pois é, por isso que a gente está aqui para te... Tem um projeto para isso. Não é vender uma lâmpada, entendeu? Atrás daquela lâmpada tem um conceito, entendeu? Então... Mas eu acho que o ponto da iluminação e das mulheres é a maquiagem. O closet. A maquiagem e o a closet. maquiagem, à frente do espelho, né? Que eu brinco que certo tipo de luz não favorece ela. Eu não acredito. E aquela... Então é aquilo. Eu falei, é justamente aquilo, não pode ter. Porque tem iluminação no closet que altera a cor, altera a percepção. Sim, com certeza. E a própria... você se vê no espelho com a luz errada, né? Projetada errada, é um desastre. Lojas hoje, qual que é boa para... você tem que ter iluminação difusa, né? Frontal. Por exemplo, eu coloco vários, né? Vou colocar um ponto bem em cima, coloca um ponto de um spot bem focado em cima do espelho. Nossa, coitada. Matou a desce, assim, desvalorizando de cima e embaixo, sabe? Assim, até brinco, a mulherada fala assim, nossa, então eu não tenho celulite. Não, você não tem, isso daí foi só a luz que mostrou uma coisa. Então é uma coisa que, assim, é errado mesmo. Então você tem que ter uma luz difusa, uma luz frontal, para você, né, para fazer uma maquiagem, principalmente. Entendi. Tonalidade de cor, né? A temperatura o IRC de cor da lâmpada, né? Tem IRC, o que é o IRC? É o índice de reprodução, né, da lâmpada, o mais próximo possível do natural. Então, uma lâmpada também de má qualidade, o IRC dele é muito baixo. Então, você coloca a lâmpada lá, você vê que parece que está distorcido. Você compra um quadro lindo, coloca uma lâmpada... Bom, quando eu comprei esse quadro na loja, ele era amarelo, assim, aqui tá meio laranja. Entendi. Tá vendo? Então, a lâmpada de má qualidade, ela distorce. Roupas. Você vai numa loja comprar uma roupa, chega em casa, a roupa é outra. Não, mas ela não era esse tom. Era um salmão, aqui ficou rosa. Lâmpada errada. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que precisa ter, sabe? E no close usam bastante, é certo ou errado, o Tensorflex? Tensorflex é uma marca, né? Sim, é uma tela tensionada. tensionada. É super legal. Até a hora que a gente estava vindo para cá, tinha um cliente de fora já falando com a gente sobre tela tensionada. É muito legal. Essa luz difusa toda e dá um efeito muito legal. Mas também tem a temperatura de cor certa de colocar para cada ambiente. Também tem? Também a luz de dentro dela também tem a Vivendo temperatura. e aprendendo, né? É um conceito. Agora mesmo, né? Tava vindo um cliente de Caraguá montando um estúdio lá e tudo mais. Vou fazer isso, aquilo. Eu falei, não, mas peraí, muda tudo. Para fazer esse estúdio, você precisa disso. Sério? Sério? Então comecei a questionar, porque não é eu vender uma tela, eu podia simplesmente cotar a tela e vender para ela e pronto. Mas aí vai a hora de instalação, dá um problema, aí não fica legal. Aí a gente tem essa responsabilidade de fazer com que o negócio funcione no que precisa ser, né? Sim. Então lá dentro eu pode... não consigo eu não simplesmente consigo, orçar. entendeu? Eu Orçar tenho que e vender. Ela tinha uma estante na frente. Eu falei, tá, mas como que eu vou fazer manutenção nessa tela depois? Como é que eu tiro para tiver que trocar uma lâmpada? Mas e aí? Ela ficou, né? Então, assim, eu estudo, eu vou perguntar, vou correr atrás, ela vê que aquilo não é execuível. Lá dentro vai uma tubular, assim, né? Então tem muito mais experiência, como se fosse uma engenharia por trás disso do que fornecedores, né? Porque a gente, por exemplo, vocês têm quantos fornecedores? Nossa, nem sei. Tem bastante. Bastante. Porque assim, a cabeça do leigo é mais ou menos o seguinte, vai ficar para definir um projeto, é a definição do tipo do produto, do fornecedor, mas na verdade começa pela iluminação que vai fornecer, vamos dizer assim. Inclusive do fornecedor que você falou é muito importante, porque acontece, eu tenho um fornecedor que ele é muito bom em fita, ele não é bom em fonte. Caraca. Ele é excelente no embutido, o sobrepor dele é ruim. Entendeu? Então o que a gente faz? A gente tem esse cuidado de filtrar o que o cara é bom e comprar o que ele tem bom. Então, às vezes, eu comprei lá um produto da marca X, mas essa marca não é boa em tudo. É igual restaurante, né? Eu falo, o restaurante que é bom em churrasco, ele não é bom em pizza. Exatamente. Quer comer um lanche gostoso, você não vai no cara que serve tudo. Você vai no cara que vende lanche. Ele é especialista em lanche, entendeu? Então, assim, eu não consigo comprar do mesmo fornecedor tudo.
Aí o cara chega, pô, por que você não compra isso meu, você compra só isso? Cara, porque é o que você tem de melhor. Eu quero o teu melhor, eu não quero o teu produto, eu quero o teu melhor. E esse aqui eu vou comprar do outro que é o melhor do outro. E o seu papel é fazer esse mix. Tem Seu que fazer papel, o mix. vamos dizer assim. Tem que fazer o mix, tem que estar filtrando Fazer, todo. gente, Porque assim, e assim, não é só ver e depois ficar naquilo, não. O tempo inteiro a gente está tendo que rever. sempre inovando. Sempre inovando, porque assim, pode ser que aquele outro melhorou naquilo, opa, então vamos ver, me traz aquilo para eu ver. Então tá sempre em constante mudança. E a tendência da arquitetura, das coisas, isso vem mais dos efeitos, né? Isso vem mais do arquiteto ou vocês também? Não, é porque assim, voltando à internet, né? Olha na internet, eu quero esse efeito aqui, mas tem hora que não dá. Fala, não, isso daqui não só no papel, gente. Isso daqui não existe. Então, Ou casa cor. Vou te dar a resposta adequada, né? Eu fiz minha casa há pouco tempo. Aí, quando eu olhava, minha esposa falava, mas isso aqui. Quando eu olhava para ela, ela já falava, já sei, meramente ilustrativo. Meramente ilustrativo. Eu falo pro Lucas lá, pro Sonimir, eu falo, cara, deixa eu explicar um negócio pra você. Você tem que botar um micro-ondas no teu render que a gente possa comprar um micro-ondas, cara. Porque o render tá ficando tão real, que a pessoa acha que ela vai ter aquilo ali. Você entendeu? Ou seja, e aí cria frustração. Fala, nossa, mas então não vai ficar desse jeito? Não, igual o pendente. Ele, né, tem esses bloquinhos de coisa, eles colocam lá o bloquinho, aí ficou lindo. Aí o cliente fala assim, eu quero esse daqui. Eu falo, tá bom, esse daqui é uma peça importada, vem 6 vezes, de 6 em 6 meses pro Brasil, e o valor é tal. Mas é quase o preço da minha casa. Então, esse daqui que tá na maquete. E aí fica tentando se procurar algo semelhante. Não existe. Muitas vezes não existe aquilo. Entendeu? Então, precisa ser cada vez tentar ver o real mesmo para colocar para o cliente entender. Senão frustra, como você falou. Exatamente. E até se aproximar do arquiteto para já no projeto, já no render dele, já com vai... Com certeza, já ser o mais real possível para o cliente. Não uma coisa, não, ficou bonito. Aquilo lá, eu vou conseguir vender o meu render, o meu projeto para o cliente, porque aquilo ficou bonito. Mas aquilo não é o que o cliente financeiramente pode, né? E vocês têm pego muito projeto de arquiteto de fora aqui em São José ou não? Tem bastante. Tem bastante. Muito arquiteto... Eu tenho visto esse movimento, né, de arquitetura que o cara escolheu o arquiteto pela internet. Ele gosta do trabalho, o arquiteto tá longe, né? Aí o pessoal pergunta, mas o que você acha? Eu falo, cara... Tem um jeito de você trabalhar pela internet. É entregar projeto. Sim. Porque hoje, a arquitetura de São José entrega menos projeto e mais relacionamento. Né? Sim. Agora, se eu fosse montar um escritório de arquitetura para atender Brasil, eu ia fazer o seguinte, tá aqui, ó. Tá aqui o seu projeto. Esse seu projeto já tem executivo, já tem luminotécnico. Sim. Não tem como é que se diz? Visita com fornecedor, né? Por exemplo, uma vez eu tive um acesso a um projeto de arquitetura desses escritórios high do Gui Matos, na verdade. O que era? Era um projeto muito bem detalhado, mas um grande mood board. Ó, então o pendente aqui é esse, o negócio é esse, o negócio é esse, o negócio é esse. Tá aqui o seu kit, ó, 40 e tantas páginas, tá aqui teu projeto. Se eu quiser mudar. Bom, se você quiser mudar, aí você vem para São Paulo, vai na loja comigo, tudo bem. Mas qual que era a verdade? Se o cliente não quisesse mudar, Tava pronto. Agora, aqui, o que eu brinco com o pessoal é o seguinte, cara, vocês não têm que se preocupar em ter mais clientes, vocês têm que se preocupar em melhorar o projeto. Não existe isso de o projeto vai acontecendo conforme a obra. Cara... Nós atendemos, para te ter uma base, nós atendemos projeto Catalão, Mato Grosso, Estados Unidos. Ontem mesmo estávamos falando com o pessoal da Pick Company, né? Tem uma obra nos Estados Unidos, uma clínica que está totalmente frustrada lá, a gente vai acabar dando um apoio lá e fazer o projeto para eles, entendeu? Valdir Júnior, que é uma marca que a gente representa também hoje, que é um influente no meio luminotécnico aí, né? A gente representa a marca dele, é de Santa Catarina, a gente atende projetos através dele em São Paulo, então ele é expert e nos indicou, então tipo assim, eu vou fazer o projeto, fazer tudo, mas vocês vão atender o luminotécnico para mim.
Então, assim, para nós é uma honra, né? Sim. Eu atender projetos do Valdir Júnior. Sim. Pô, então quer dizer, né, que a gente tá fazendo o trabalho certo, né? E do Pra Mato pessoa Grosso é confiar, o profissional ou é o profissional, através de arquiteto aqui, a gente atendeu obra de lá. a obra de lá? Obra de lá, vender produto, tudo. Ontem, terça-feira, desembalando mercadoria para mandar. Não sei também, Nossa, esqueci, mas é muito longe. É longe, para lá de Goiás e tal. Então, assim, estamos fazendo obra em Santa Catarina agora, vai entrar pousadas em Santa Catarina, naquela região da Serra Catarinense ali. Sei, Urubici, né? Próximo ali de Urubici. Então, assim, a gente atende. Por quê? Porque o projeto, ele voa, né, Evandro? O projeto, se eu fizer um projeto bem feito, eu mando um PDF para onde eu quiser. A gente tá atendendo uma obra de um arquiteto que atende nível Brasil, ele tem 200 projetos em andamento. Você entendeu? Mas aí o que eu percebi é que se um cara desse tem uma conexão boa com uma boa empresa de luminotécnico, de tudo, de móvel, de tudo, ou seja, ele precisa já sair especificado. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir atender o pós-projeto, pós-entrega depois do negócio. E a distância, né? É muito longe para você. Não é igual, que nem eu falo, vai fazer uma entrega em Caraguá. Não, é entregar aqui no Vila Ema. Sim. O Vila Ema errou, vai ali trocar a lâmpada. Em Caraguá, não. Já a logística, então, assim, quando você atende. Tem que fazer o que tu falou. Faz um projeto bem enxuto, mas um negócio bem profissional, você pode mandar para onde for, que o cara não vai passar perrengue lá para executar aquilo, né? Exatamente. Bom, você viu como passa rápido? Bom, nosso tempo tá chegando ao fim aí. Eu queria agradecer, né, a presença de vocês, agradecer a entrada no Constru Clube. Né? Eu acho que é importante. A gente se conhece pouco, assim, né, Gaúcho? A gente se conhece de bastante tempo, mas tinha conversado pouco. O que eu percebo? Que é importante a gente ter pessoas que venham para contribuir. Né? O nosso objetivo no fim do dia é o quê? É que o cliente saia mais satisfeito. Com certeza. Né? Então, assim, ou porque está fazendo obra com a gente, ou porque está fazendo com algum participante do clube. Mas eu acho que se a gente se unir, a gente eleva a régua do mercado. Com né? certeza. Assim já foi. São José já tem um nível muito alto, graças ao Polo, ao Nexus, já tem profissionais muito bem selecionados, né? Assim, então eu acho que todo esse trabalho, ele soma, né? E com vocês ali, o que eu percebo? A gente, depois desse bate-papo, a gente precisa realmente se aproximar em prol do cliente. Em prol do cliente. Né? Vamos dizer assim, quanto antes a gente discutir os projetos, quanto antes a gente definir todos os itens, mais adequado vai ficar o projeto. Com certeza. Sim. Tá bom? Mas obrigado Eu que por agradeço. terem vindo. As portas estão sempre abertas. Né? Igualmente para você, lá A gente agradece a oportunidade de entrar na ObraCast, a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho, né? Sim. E sempre mostrar que o teu foco e o nosso foco é o cliente. É o cliente, então, é isso. Desmistificar o gasto, o custo, não. Sim. É o melhor para ele. Exatamente. Sempre é o melhor para ele. Exatamente. Legal. Bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado a gente.